Graças a Deus, meus irmãos, nós iremos iniciar a nossa lição de número 12. Olha aí, já estamos chegando ao término desse trimestre de 2026, que tem como título a Santíssima Trindade. Nós iremos trabalhar a questão do Filho e o Espírito Santo, ok? Antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de grande glória, te louvamos, te agradecemos, meu Pai, ó Deus, por mais uma lição, ó Deus, desse trimestre, Senhor, que Tu possa estar capacitando a cada um de nós, meu Pai, a cada, ó Deus, congregação, a cada professor, ó Deus, a cada aluno, que Tu possa, com a Tua mão de poder, estar sempre nos orientando e nos capacitando para que possamos ter uma compreensão mais profunda das Santas Escrituras, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada professor e cada aluno. Muito obrigado também, Deus, por esse projeto, ó Deus, do nosso painel pedagógico, Senhor. Abençoa, ó Deus, a superintendente, a nossa irmã Luciana, também, Senhor, o nosso diretor pedagógico, o nosso irmão Pedro Medeiros, meu Pai, e a todos os cooperadores também nessa obra. Nós oramos a Ti e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa é a lição de número 12, o Filho e o Espírito Santo. Eu quero deixar, como eu disse, no nosso painel pedagógico, essa referência do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre o papado e o dogma de Maria. Isso vai servir para você como subsídio no tópico de número 3, nessa lição de número 12, ok? Então vamos lá, meus irmãos. Só passar aqui para os irmãos, também temos o objetivo dessa lição de número 12, né? Primeiro, o objetivo dela é mostrar a concepção de Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Essa é a primeira. A segunda, explicar que Jesus viveu e realizou o seu ministério na total dependência do Espírito Santo. E por último, destacar a obra da salvação trinitária, exige do crente fé e exige obediência. Ok, meus irmãos? Mais uma vez quero agradecer também ao nosso pastor Pedro Medeiros, a nossa superintendência da Escola Bíblica Dominical, nossa irmã Luciana, também aos professores Roberto Marinho, a nossa professora Raquel Prado, a nossa professora Jussara, nosso pastor Medeiros também, a nossa irmã Sandra Medeiros. As aulas têm sido realmente muito ricas, edificantes. Nossa irmã Sandra Medeiros é uma benção. Um abraço para nossa irmã Raquel, também nossa irmã Jussara, ok? Então vamos lá, meus irmãos, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo e a intenção realmente não é essa. Bem como também a intenção também não é que ensinar professor nenhum, mas é poder dar um subsídio também para que as aulas possam também ser enriquecidas, ok? Não temos a presunção nem a arrogância de estar ensinando o professor, mas somente no sentido de estar contribuindo para que as aulas possam ser uma bênção lá na ponta, lá na sala de aula, ok? Então, dito isto, a nossa introdução, ela diz assim: o plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito atuam de perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação, exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Ok? Então, nosso primeiro tópico, o Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. O mensageiro visita a jovem, chamada Maria,
ele fez uma revelação surpreendente. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Na obra redentora, nós temos Deus, Pai, nós temos Jesus, o Cristo. Cristo não é sobrenome, ok? O Cristo é o Messias. Então, temos Jesus, o Filho e o Espírito Santo, ok? Como é o nosso Consolador hoje. Mas também Deus está usando aqui também o seu anjo Gabriel para anunciar a Maria e também a forma como a concepção ou a gravidez iria se dar. Olha, Deus usando os seus também, assim como Ele usa você, assim como Ele usa a mim, né, para que a sua obra possa ser realizada. Deus, Ele não é aquele que centraliza todas as coisas em si, mas Deus, Ele é o nosso maior líder, e um líder, um bom líder, ele não centraliza as coisas em si, ele delega para que a obra ela possa ser realizada. E aqui Deus estava usando o seu anjo Gabriel para que ele possa anunciar e também a forma como tudo iria se dar. E Maria, ela ouve, que a gente vai ver alguns tópicos aí no futuro, ela ouve, obedece, coloca ali, né, em prática tudo aquilo que ela recebeu do anjo Gabriel. Ok? Só um instantinho aqui, meus irmãos. Isso. Vamos para o nosso segundo tópico. Aqui no primeiro tópico nós vemos a forma, né? Como se deu, como ele ia se dar, o anjo aparece, faz o anúncio a Maria, né, de como as coisas iriam acontecer. No segundo subtópico é o Espírito como agente da concepção. Então, no primeiro vemos o anúncio do nascimento e o Espírito como esse agente da concepção. Okay? A explicação que o anjo dá a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, a forma foi sobrenatural. A forma como Jesus ele foi gerado no ventre de Maria foi sobrenatural. Não houve nenhum contato humano de José com Maria, o que seria a forma natural de alguém vir ao mundo, né? Mas com Jesus foi diferente. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito, não houve contato de homem com, não houve a relação do homem com uma mulher. Por isso que já no terceiro subtópico, nós vamos falar sobre a pureza e a santidade do Filho, né, que é o maior diferencial. Então, já no segundo tópico, nós estamos trabalhando a questão do Espírito como esse agente da concepção. Então, Jesus foi concebido de maneira sobrenatural. Não houve contato ali, né, humano, não houve contato do homem de José com Maria, ok? Então, a resposta expressa por meio de uma linguagem, da figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo e te cobrirá como a sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Reporta-se a nuvem na presença do poder criativo do Espírito de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito, pelo poder do Altíssimo. Por isso será chamado Filho de Deus. Então, ali o anjo dá a notícia de como seria, o Espírito que faria todas as coisas, e tudo isso veio realmente do Pai, ok? Veio de Deus. Terceiro subtópico, a pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. Então,
Jesus cumpriu tudo isso, porque Jesus, ele, como não foi concebido por homem, Jesus, ele foi gerado de maneira sobrenatural. Ele foi tentado como homem, né? Então a Bíblia, ela registra o nascimento, né? Lucas capítulo de número 2, vamos dar uma olhadinha. É interessante, né, o relato que Lucas ele faz acerca de Jesus, já bem no início, né, do seu ministério, que Jesus na sua infância, ele... Vamos lá, Lucas capítulo 2, que dizia assim, Lucas capítulo 2, versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Então, aqui a Bíblia, ela registra a infância de Jesus. E é interessante que nós não vemos nas Escrituras a adolescência, né, e a juventude de Jesus não é registrada. Isso tudo, claro, tem um propósito. Mas nós vamos ver já Jesus aos seus aparecendo no cenário já com seus 30 anos, né, quando ele aparece lá no Jordão para ser batizado. Ali inicia-se o ministério de Jesus. Então, o Espírito desce sobre ele em forma, não era uma pomba, mas era em forma de uma pomba, e uma voz do alto que dizia: eis aí o meu filho, a quem eu tenho prazer. Ok? Então, Jesus, ele vem sem pecado. Jesus, ele passa a sua infância, passa a juventude, a adolescência, e já entra em cena aos 30 anos de idade. Logo após, ele é levado ao deserto e pelos anjos. E no deserto ele é tentado. E ele foi tentado, mas ele não pecou. E louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor, porque também nós, a igreja, fomos chamados, né, para a santificação. Também sofremos, né, aqui na carne, também várias tentações, mas nós não podemos sucumbir às tentações. Nós temos o Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, né, e que nos auxilia e nos ajuda para que nós possamos, nessas áreas, ser vencedores, ok? Então, pureza e santidade do Filho, o Espírito nos move em direção à santidade e o se afastar daquilo que representa perigo para nós. Então, não estamos sozinhos. É o Espírito Santo que nos auxilia, o Espírito Santo que nos conduz para que nós possamos obter êxito até a vinda de nosso Senhor. E ele fez uma promessa. Olha, qual foi a promessa que o próprio Jesus fez antes de ser assunto aos céus? Ele disse: olha, eis que eu vou, mas não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só. Enviarei o Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Então, nós não estamos só. Então, nós temos também que fazer a nossa parte, e a nossa parte é buscar o Senhor, andar em santidade. As Escrituras, elas nos libertam. As Escrituras, o conhecimento, na verdade, é que nos liberta. E as Escrituras, a leitura, né, ela faz com que nós possamos cada vez mais, se nós colocarmos em prática, andar em santidade, né? Jesus, ele diz: olha, santifica-os na tua palavra. Então é a palavra que nos santifica, né? Porque a palavra, ela é a verdade, ok? Então, já que no terceiro parágrafo diz assim: a santidade do Filho é a base
da nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica à imagem do Filho. Então, a partir desse novo nascimento, né, é que nós vivemos agora uma vida para o Senhor, uma vida santa. É essa regeneração. Isso só é possível com o novo nascimento, com o batismo. Fora isso, não é possível. João é muito claro, né? Que aquele que não nascer de novo não tem nem como ver e nem como entrar no reino dos céus, ok? Então vamos lá para nosso segundo tópico. O Filho e sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o ministério do Filho. É o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu uma natureza humana sem deixar de ser Deus. Então, o dogma de Maria, como nós temos visto, ela tem o seu início no ano de 431, no Concílio de Éfeso. Essa referência que eu deixei aqui sobre o papado e o dogma de Maria, né, do nosso pastor, né, Hernandes Dias Lopes, na qual nutro uma admiração, na página 96, Douglas Corneli, ele faz essa afirmação, eu vou ler aqui que se encontra na página 96, ele diz assim, olha, isso está corroborando com a nossa lição. Ele diz assim, Jesus não começou a existir no ventre de Maria, olha que interessante, é a realidade, ele não começou a existir no ventre de Maria, ele se tornou carne em seu ventre. Deus Filho se tornou humano por meio de uma concepção divina na pessoa de Maria. O Deus infinito, o Criador do universo, tornou-se um pequeno embrião, humano no ventre de Maria. Foi assim que Jesus entrou no tempo e no espaço. Ele se identificou irreversivelmente com as suas próprias criaturas e com sua própria criação, ok? Então, Jesus ele veio antes, né? Então, o que vemos, por isso, da importância do conhecimento, para que nós possamos fazer uma defesa genuína das Escrituras. Isso se chama apologética cristã, ok? Então, nós não podemos ser leigos nesse sentido, mas buscar realmente conhecimento para combater as heresias que têm se levantados nos nossos dias. É dever nosso, é dever dos mestres. Por isso que o apóstolo Paulo ele chama a atenção lá na segunda carta a Timóteo, orientando Timóteo, dizendo que nos últimos dias iriam se levantar falsos pastores, falsos mestres, né? E é o que nós temos visto nesses dias, né? Muitos falsos mestres se levantando. E como é que a gente vai combater, né, as heresias? Buscando, sem dúvida, conhecimento. E aí, essa ferramenta muito importante que temos no nosso Ministério ADEJA. Nosso Ministério ADEJA é um ministério em que se pauta as Escrituras, pela busca do conhecimento, com pessoas capacitadas e capacitando pessoas cada vez mais para ser instrumento nas mãos de Deus. Então, nosso ministério tem cursos de teologia, tanto básico, tem pós-graduação. Então, você não pode, de maneira nenhuma, deixar de buscar um conhecimento, porque se faz necessário, ok?
Segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado era um resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, não é diferente. Porque, meus irmãos, hoje, quem capacita a igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá dons às igrejas. Por isso que nós vamos prestar conta de tudo que nós temos feito. Então nós vemos pessoas negociando a fé, negociando os dons. Mas para que é dado os dons para a igreja? Os dons é dado para a igreja para que for útil para a igreja. Você não pode usar os dons que Deus está te dando para barganhar com intenções escusas, né? Como o pecado de simonismo, está lá em Atos, né? Como Simão, mago, quando ele observou a maneira como as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, ele achava que aquele dom se alcançava por dinheiro, e ele queria comprar esse dom, e Pedro dá uma reprimenda nele, né? E nós temos que entender que esses dons que Deus concede à igreja é para que for útil para a igreja. Então, Jesus também, ele era dotado dos dons dados pelo Espírito Santo e exercia também pelo Espírito Santo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Então, no último parágrafo diz assim: toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo. Aleluia! Amém, igreja? Terceiro subtópico: o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega a sua divindade, mas exalta a humildade da encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestada na Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação, como o novo Adão. Então, o que Adão não conseguiu, né, e era simples, né, a missão que Deus havia dado a Adão era o quê? Adão, de todo fruto que há no jardim, você pode fazer uso. Você só não vai fazer uso do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não vai fazer uso, porque se você fizer uso dela, você irá morrer. Então nós sabemos, né, de todo o acontecido, né, o que ocorreu ali, como ele foi ali induzido por Eva a comer o fruto, e ele come, e aí o pecado entra. E Jesus, ele, da mesma sorte, Jesus, ele vem ao mundo, né? Ele é conduzido pelos anjos ao deserto, e ele foi tentado em várias áreas, não foi somente uma área. Jesus foi tentado em várias áreas, mas em todas as áreas que ele foi tentado, ele rebateu pela palavra. Por quê? Porque Satanás, ele estava usando o quê? Estava fazendo uso da palavra de Deus, de maneira distorcida, né? E Jesus, ele, pela palavra, ele combateu, né, todas aquelas tentação, né, todas aquelas palavras, tentando induzir Jesus ao erro, tentando induzir Jesus ao pecado. Mas ele se manteve firme, porque ele aleluia, ele era a palavra, né? Então, olha a importância do conhecimento da palavra, né? Então, o que também muitos pastores, falsos mestres, né, com muita sutileza, distorcendo a palavra, né, para atingir os seus objetivos. Então, é pela palavra também que nós temos que refutar os falsos ensinamentos. Para quê? Para que nós possamos guardar, proteger as ovelhas que pertencem a Deus. É missão nossa, é missão, né, dos líderes, é missão dos mestres, é missão do pastor, salvaguardar ali as ovelhas que pertencem ao Pai. Ok? Então, vê o exemplo de Davi. Davi, ele guardava, zelava pelas ovelhas, não era dele as ovelhas eram do Pai. Então, ele zelava por aquilo que não era dele, mas era do Pai. Então, da mesma sorte, Deus,
Ele quer que nós possamos zelar pelas ovelhas que pertencem a Ele. As ovelhas, e como pastor, eu entendo que as ovelhas não pertencem a mim, mas as ovelhas pertencem ao sumo pastor. É responsabilidade nossa proteger, guardar as ovelhas de ataques externos, de ataques dos lobos que querem devorar as ovelhas que pertencem ao Pai, ok? Então, nosso terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. Então, vamos lá. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. A salvação é iniciativa do Pai. Lembra na nossa primeira lição, quando eu disse que, na primeira lição, na lição passada, de número 11, quando eu disse que toda iniciativa parte de Deus, toda iniciativa, ela parte em todas as áreas da nossa vida, parte de Deus. Unicamente, exclusivamente de Deus. Então, a iniciativa parte do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho, lá, lembra? João 3,16, ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério, aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Aleluia. Então, cada um ali com a sua missão. E não terminou, não. Quando Jesus é assunto, o Espírito vem dar dons aos homens. E ali a igreja é formada. Então, o Atos dos Apóstolos continua ainda nos atos da igreja. Nos nossos atos, Deus está contando conosco. Deus está realizando a sua obra na redenção também através dos seus, através de mim, através de você. Então, Deus, ele dá duas ordens para a sua igreja, né? E qual é a orientação que Deus dá para a sua igreja? É batizar, que são as ordenanças, e também ir proclamar o evangelho, né? Como é que eles vão crer? Está lá Romanos capítulo 10, né? Então, eles, para eles crer, eles têm que ouvir de quem? Ouvir da palavra de Deus. Mas quem vai falar da palavra? Eu e você. Então, é missão nossa. Nós estamos também em missão, ok? Nós estamos em missão. Segundo subtópico, o Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Olha, isso aqui traz para nós, meus irmãos, que nós temos que agir da mesma forma. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é mostrar o Filho, anunciar o Filho. Nós não podemos anunciar, né, o homem, a nós. O homem não pode ser o centro de todas as coisas. É o que temos visto, esse antropocentrismo, tudo voltado para o homem. Os hinos hoje, que são feitos, tudo colocando o homem em primeiro lugar. Não. A missão nossa é mostrar o Filho, porque é através do Filho que todas as coisas acontecem. E é o Espírito Santo que vai atuando, é o Espírito Santo que convence. Mas quem fala, a missão não foi dada a anjos. A missão foi dada à igreja. A missão foi dada a você, aos homens. A missão foi dada a mim. Então, quem nós temos que anunciar? A Cristo. Lembra lá aquela passagem de João, quando os discípulos de João chegam até João Batista dizendo assim: olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que você. E aí João vai e dá uma reprimenda também. Olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque João entendia, né, qual era a parte dele naquela missão. João não era o centro de todas as coisas. Então o que ele passou foi isso.
quem é o centro de todas as coisas é Cristo. Então, é o Jesus, né? Cristocêntrico em todas as coisas que nós vamos fazer, tudo voltado para Jesus, para o Filho. Então, é o Filho que nós temos que apresentar, ok? Então, no último parágrafo diz assim: tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito, amém? No pregar, no falar, no cantar, tudo tem que ser para Cristo. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. O que passa disso, com certeza, é de procedência maligna, ok? A fé e submissão. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes, ok? Então foi aquilo que eu falei, nós somos esses instrumentos, né, nas mãos de Deus. Então temos que ser submisso e temos que exercer justamente a fé, né, na realização desta obra. Então Deus conta comigo, Deus conta com você na realização desta grande obra que foi colocado em nossas mãos, né? Que foi dado à igreja do Senhor. Então, não podemos de maneira nenhuma, né, abrir mão disso. E tudo, meus irmãos, é sem dúvida pela fé. É pela fé e pela a nossa obediência, né? Então, quantos têm sucumbido na fé nos nossos dias? Quantos estão se apostatando justamente dessa fé? Quantos estão pregando? O que é apostasia? Apostasia nada mais é do que você se voltar contra aquilo que você um dia creu, um dia acreditou. E aí você começar a combater aquilo que você, de início, você anunciava, daquilo que você cria. Então a pessoa se apostatou, e quando ela se apostata, ela começa a combater contra essa fé que ela tinha anteriormente. E aí começa, meus irmãos, quando a pessoa está nessa fase de apostasia, ela começa a se enveredar por outros caminhos, isso tem sido nos nossos dias um perigo muito grande. Começa o relativismo, a apostasia começa assim. Eu digo que são 3 sintomas que acontecem na vida do crente quando ele começa a se apostatar. Primeiro, a falta da leitura da palavra de Deus. Segundo, ele já não consagra mais a sua vida, a questão do jejum, né? E, por último, a oração. Então, quando ele começa a ter esses sintomas, né, ele está dando um passo muito grande para se apostatar da fé. Já não tem mais interesse com as coisas de Deus, né? E aí começa a relativizar a palavra de Deus. Tem surgido nos nossos dias, né, pastores, né, que abraçaram a teologia da libertação e, por conta disso, vão abraçando tantas outras teologias liberais dos nossos dias, a ponto de eles querer fazer, né, uma releitura da palavra de Deus, ou acomodar a palavra de Deus para esses dias, né? Então, é um perigo que nós estamos vivenciando, e Deus, ele conta com você e conta comigo para que nós possamos justamente combater, né, esses falsos ensinamentos e salvar crentes justamente dessas apostasias. Então, é um trabalho árduo, né, que tem que haver dedicação para que o Evangelho ele possa ser pregado de maneira genuína dentro das nossas igrejas. Então, caro professor,
saiba que você tem uma importância muito grande no ministério, não só o ministério da qual nós fazemos parte, mas também no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, que te chamou, né, para que você possa ser esse instrumento nas mãos dele, para que a obra possa ser realizada, ok? Meus irmãos, que Deus abençoe você, que você possa ter uma lição no próximo domingo agora, abençoada, que Deus possa estar iluminando a tua mente, né, para que a obra do Senhor, cada vez mais, e na sua congregação, ela possa ser uma bênção e possa atrair também pessoas para que possa estar na escola bíblica dominical. Se aplique, né? Busque mais se inteirar no conhecimento, na palavra, nas nossas videoaulas, no nosso painel pedagógico, para que você possa crescer cada vez mais e cada vez mais ser esse instrumento nas mãos de Deus, ok? Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua aula, no nome de Jesus Cristo, amém? Até a próxima.